levantou que está muito preciso. Nós não podemos subestimar, até pela crise da posição proletária, pela ausência de uma posição proletária na luta de classes cotidiana, o peso que tem as várias formas de ideologia dominante. Entre elas, esta que busca cooptar, que dá a entender que é possível um governo burguês que gere emprego, renda, melhoria de... E o governo Lula faz isso bem, no limite que o teto de gastos permite. Então você tem dezenas de conselhos, lideranças comunitárias, de trabalhadores, estudantis, que estão mobilizadas para Brasília, que ganham viagens, que vão para Dubai, para Eco não sei o quê, que viajam para... que são cooptados. Isto tem um efeito objetivo, real, até pela ausência da posição proletária no cotidiano da luta, ou pela pouca presença, vamos dizer assim. Mas elas não impedem que a contradição apareça, que a luta apareça, que ela surja, como tem surgido agora, por exemplo, na greve das universidades ou de servidores públicos, enfim. Então, os problemas, até esta política, permite com que eles aflorem. O problema é a ilusão de que este governo, né, pode solucioná-los. E aí você se desarma. Mas acho que foi um bom debate. Bem, tem um camarada aqui, eu preciso... O Augusto, ele faz alguns comentários. O PT encontra seus limites na encruzilhada das instituições burguesas e na economia. Depois ele diz, exatamente, o PT nunca foi socialista, sempre foi social-democrata. E hoje nem isso, né? Pois bem. Ele diz, o papel dos revolucionários é desmistificar e denunciar o PT. É isso mesmo, é assim que eu penso. Ney Nunes, ele diz assim, não se trata de cobrar o governo Lula, mas de analisar concretamente qual o seu caráter de classe. O oportunismo faz o contrário, procura encobrir esse caráter de classe para iludir as massas. É isso aí. Perfeito. O Augusto diz, desmontar o discurso é um papel também dos revolucionários, isso mesmo. E o Augusto diz, muito bem, Ney, o oportunismo e pregação da ilusão das massas, o papel de denúncia é um dos componentes do campo revolucionário. E diz, há uma mistificação do discurso. Agora eu vou colocar a pergunta que foi feita. Aqui tem... camarada Frederico pergunta, qual a fração burguesa que mais se beneficia com essa política econômica desse governo entreguista? É isso. Como pergunta é essa a pergunta que... Não, eu acho que, sem dúvida, é o capital monopolista. Né? Burguesia monopolista é um conceito importante. Ela acumula na esfera da produção e na esfera da valorização no espaço fictício, no espaço do mercado financeiro. Se você pegar, por exemplo, uma empresa como a Vale do Rio Doce, a Petrobras, ou um banco como o Banco do Brasil, estatal, ou o Itaú, eles acumulam nas duas esferas. São, no fundamental, grandes capitais monopolistas. Para eles, a garantia objetiva de que o governo vai ter recursos para remunerar os títulos de que eles são detentores, de que vai manter os juros desses títulos em um patamar bom para garantir lucratividade, mas que também vai garantir lucratividade aos seus investimentos produtivos, cada vez mais adaptados a esta nova forma de inserção do Brasil. Nova não, já dos últimos 20, 30 anos, de inserção do Brasil na divisão internacional do trabalho, nos deixam muito claro de que esta é a fração dominante deste governo. E era nos governos anteriores. É interessante você ver como uma série de funcionários, agentes do capital, se mantêm em vários governos. O caso do Meirelles é muito exemplar. O Meirelles é eleito
pelo PSDB, deputado federal lá em Goiás. O Lula chama ele para o Banco Central, depois ele volta para o governo do Dória, depois continua como aliado do PT. É impressionante como vários elementos que estão neste governo ou estavam nos governos petistas anteriores, Joaquim Levy, do Bradesco, por exemplo, no governo da Dilma, a relação do Haddad, né, não é à toa, a gente colocou na primeira publicação sobre a política econômica a reunião que os banqueiros fazem com o Haddad em dezembro de 2022 para enquadrá-lo. O discurso que ele chega, o que ele diz ao Lula, que ficou público: presidente, eu vou aplicar a política que interessa a estes setores. E um ano depois, o evento, acho que é na Febraban, não me lembro agora, ou é um evento do BTG Pactual, se não me engano, em que o Haddad é chamado para fazer a palestra principal e o André Esteves o recebe dizendo o seguinte: você comprovou na prática que é confiável. É algo que eu disse durante a palestra, que está nos nossos materiais. Os gestores também precisam se mostrar confiáveis. E para nós, a fração principal que se beneficia é a burguesia monopolista, o grande capital, que acumula principalmente na esfera financeira, mas também na esfera produtiva. Então, junto com esse, vamos dizer assim, neste grande pacto, os capitais integrados à reprodução em escala global, os capitais internacionais que aqui acumulam internamente. O agronegócio, por exemplo, nunca teve problemas nos governos do Lula. Quebrou recordes atrás de recordes. Tem um problema ideológico, de discurso, de divergências concretas. Talvez o Bolsonaro seja mais útil em alguns momentos ou em determinadas situações para a sua política, mas eles não têm contradição com o governo Lula, ganham dinheiro do mesmo jeito que ganharam nos períodos anteriores. Então o agronegócio também se encaixa nisso, mas numa proporção menor. O capital industrial vem se readequando. As longas cadeias produtivas da indústria que existiam anteriormente foram modificadas. Né? Cada vez mais ela tem um peso menor no conjunto da produção. Apesar que o agronegócio é produção industrial também, mas ela tem aquelas longas cadeias produtivas que existiam aqui dentro, não existem mais. Então, o peso da esfera da produção industrial no conjunto da produção brasileira diminuiu. O setor de produção de commodities, esse cresceu violentamente. Não só as agrícolas, que estão ali dentro do agronegócio, mas também as de mineração, petróleo, enfim. Porque o Brasil se tornou fundamentalmente um gigantesco produtor de bens primários demandados em escala global. Pela China, principalmente, mas também pelos Estados Unidos e pela Europa. Então, respondendo diretamente à tua pergunta, é essa burguesia monopolista, que acumula na esfera financeira, na esfera produtiva, cada vez mais integrada internacionalmente em produzir bens primários, sejam bens primários de extração mineral, da indústria extrativista, sejam bens primários do agronegócio. Né? Cada vez um peso menor da indústria. O setor de serviços, por mais que seja muito grande no PIB, ele tem um peso de determinação das políticas menor. A gente mostrou isso no caso da aprovação da reforma tributária. Ele provavelmente foi o setor que menos ganhou com as regras estabelecidas na reforma tributária. Saúde e educação, por exemplo, essas prestações desses determinados serviços, perdem peso em determinado momento, quando na crise os recursos centrais do Estado não são mais para garantir rentabilidade desses setores, mas para garantir a responsabilidade fiscal, remuneração dos títulos e a acumulação do capital monopolista. Mas, no fundamental, estão todos juntos na necessidade de tirar dinheiro dos trabalhadores via reforma da Previdência. Estão todos juntos na necessidade de avançar sobre o capital estatal e privatizá-lo. Estão todos juntos em avançar na exploração via reforma trabalhista, via repressão, controle, formas precárias de relações de trabalho. Nisso que nós denominamos de um programa hegemônico da burguesia. Então, é nesse sentido que eu acho que responde um pouco a pergunta do Frederico. Beleza.
Vamos ver aqui. O Ney Nunes. Ney Nunes diz aqui: não se trata de cobrar o governo Lula, mas se analisar concretamente, acho que eu já li. Depois eu já li aqui já várias. Do Augusto. Do Augusto, né? E o Felipe Lacerda diz: não há possibilidade de conciliação efetiva entre o capital e o proletariado, muito menos em período de crise do capital, quando o único caminho possível é o revolucionário e o revolucionário é estar com as massas. E aí o camarada Regis diz: não é uma ilusão reformista pressupor ou cobrar políticas públicas que beneficiem os trabalhadores no mundo do capital? Não estaríamos defendendo a ilusão de um capitalismo de face humanizada? Pois é, Regis, é exatamente isso que o PT faz. O PT só tem política pública, sabe? A comparação de um governo do PT, por exemplo, para um governo, ali sim, de caráter reformista, que era do João Goulart, certo? É incrível. O PT só propõe essas políticas públicas mesmo. Desculpe, Fausto, eu me adiantei, mas você... Bem, tem aqui também o Ney Nunes, ele diz: o oportunismo hoje prega a aliança com a China, que, segundo eles, não seria plenamente capitalista e faz contraposição ao imperialismo dos Estados Unidos. Eu vou ler aqui, tem algumas coisas que são comentários, né? O Augusto diz: a conciliação de classe é uma grande covardia. 2 pesos, uma medida. Quem perde nesta conciliação covarde são os trabalhadores. E o Ney Nunes diz: qual o sentido de se aliar com a China ou qualquer potência capitalista? Eu vou deixar aí, né? E você responde as que estão aí, por enquanto. Ok, vamos lá. Em relação às afirmações do Felipe e do Augusto, sou plenamente de acordo. Quer dizer, é uma das ilusões desse discurso social-democrata, reformista. O discurso social-democrata, reformista, são discursos burgueses, no seio da classe operária. É o Lenin que dizia que se eu não combater a social, vamos dizer, o discurso reformista, a posição reformista que combate no nosso campo, eu não consigo ter a unidade e a força real possível para enfrentar meu inimigo de classe. Então, são eles que dizem o seguinte: é possível uma situação em que haja o tal do ganha-ganha. A burguesia e o proletariado vão ganhar. Todos vão ganhar. Isso foi um desastre na história do movimento comunista brasileiro, porque ele se desarmou muitas vezes. É óbvio que com força, com capacidade, com peso real nas massas, um partido, uma organização proletária pode saber como trabalhar politicamente. As reformas concretas são conquistadas não mendigando ao governo burguês que as dê, apoiando uma fração burguesa contra outra fração burguesa. As reformas concretas são conquistadas com força real, com luta real. O inimigo entende que, se não der passos atrás, não segura a barra. E, inclusive, sempre faz o seguinte movimento: cedo em algo, mas tento te colocar dentro dos limites das lutas institucionais, das políticas públicas, do espaço limitado do direito. Foi desta forma com o direito de greve, foi desta forma com a luta sindical, com vários outros processos. Nos ascensos do movimento de massa, da luta da classe operária, o inimigo se movimenta
recua algumas casas, porque tem que recuar, cede em algo e tenta controlar este processo. Na Constituição de 88 nós vimos isso. Vários dispositivos que estão presentes na Constituição de 88 são resultado do ascenso da luta contra a ditadura militar, da expansão do movimento de massa pelas diretas, daquele processo todo. Mas grande parte delas morreram no momento que entraram no corpo da lei, nunca foram objetivamente implementadas. E muitos da esquerda acreditaram que o problema era de gestão dessas políticas públicas. Gestão das políticas de saúde, gestão das políticas educacionais, uma reforma universitária, enfim. E mergulharam objetivamente nos limites dessa luta. Se iludiram objetivamente com os limites claros da luta institucional, da luta das políticas públicas. Agora, durante a pandemia, nós vimos um processo muito interessante de ascenso da organização e resistência popular para sobreviver. Por comida, por cozinhas coletivas, por saneamento básico, enfim, pela vacina. E nós vimos imediatamente a ação de uma organização reformista como o PSOL, no sentido de transformar este ascenso em algo que ele pudesse canalizar para a via eleitoral ou institucional. Por exemplo, a transformação de várias cozinhas coletivas na periferia de São Paulo em instrumentos ligados ao governo, com recursos do governo, com indicação dos dirigentes pelo governo, e mobilizados no sentido de apoiar o Boulos ou o PT nas suas campanhas eleitorais. É assim que o inimigo age, institucionalizando, vamos dizer assim, formatando e limitando o ascenso da luta. E se no ascenso da luta não tem os proletários, os comunistas, para denunciarem ou não se deixarem prender por estes processos, né, adquirirem o que for possível arrancar, mas irem sempre além disto, sem se iludir com estes instrumentos, não tem jeito. Então, assim, concordo com a afirmação dos camaradas, quer dizer, não é possível. A burguesia sobrevive da exploração da classe operária. E no período de crise prolongada que o imperialismo está vivendo, de 2008 para cá, em que você não conseguiu viver um período de retomada da expansão mundial da acumulação capitalista, que é o que está na base do acirramento das contradições interimperialistas, que faz com que potências imperialistas como Estados Unidos e China se degladiem, se enfrentem no mais variado conjunto dos campos mais variados, ou Rússia e a Europa, OTAN, Estados Unidos e Ucrânia, expressões concretas do aprofundamento da crise e da disputa por mercado, fontes de matéria-prima, rotas geográficas, tudo aquilo que o Lenin já destacou lá no imperialismo, na crise, eles, na verdade, se unificam no sentido de aumentar a exploração da classe operária. Emendando na pergunta que o Ney faz, quer dizer, assim, eu gostei muito da resposta que eu ouvi uma vez de um camarada, que seria o seguinte: é simples, se coloque na posição de um operário chinês. Um operário chinês trabalha no sistema 996, das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. Ele saiu de uma cidade do interior, vive muitas vezes num conjunto habitacional dentro da fábrica, em quartos coletivos com 20, 30 pessoas, com condições insalubres, e ele só tem acesso à saúde ou algum nível de benefício se estiver na fábrica pelo qual ele foi mobilizado. Sair daí, ele só teria proteção, qual mínima que fosse, lá na aldeia onde eles viviam. E não vamos querer dizer que isto é a alternativa para a classe operária? O fato da China, o Nelson resgatou bem, o fato não é o que eu digo que eu sou, o que determina o que eu sou, é minha prática. A China pode ter uma bandeira vermelha, com uma estrela, a China pode manter a imagem do mal, por mais que renegue quase tudo do que ele defendeu, lá naquele palácio, na Praça da Paz Celestial, eu acho, sei lá onde é. Enfim, pode manter tudo isto. Mas a China, objetivamente, principalmente a partir de 78, mas depois de 2000, quando entra na Organização Mundial do Comércio, passou a ser um gigantesco competidor capitalista. A expansão econômica que ela vive hoje
é similar à expansão econômica que os Estados Unidos viveram depois da Segunda Guerra Mundial, ou o Japão, ou a Alemanha. E ninguém dizia que Japão, Alemanha e os Estados Unidos eram socialistas, apesar de que muita gente se iludiu com o estado de bem-estar social na Europa, achando que era possível um capitalismo com vida boa. Tal. Isso sempre existiu para um grupo de europeus, e ainda limitado, que não era para todos, nunca existiu para imigrantes, por exemplo. A China vem objetivamente ocupando os espaços que a acumulação do seu capital lhe permite. E o fato de ser capital estatal, em grande parte, o capital que existe, porque lá tem empresas privadas gigantescas, bilionários em quantidade enorme, crises capitalistas, como é o caso da crise na produção imobiliária, cidades fantasmas, excesso de produção de prédios, de cidades, ou como está acontecendo com a produção de automóveis, em que a chegada dos automóveis elétricos está levando à subutilização da produção de automóveis a combustão. Então, na verdade, são expressões de uma expansão capitalista, com um peso grande do Estado, fator que, inclusive, tem beneficiado a acumulação capitalista, com um nível de repressão altíssimo, com um nível de exploração altíssimo, mas se dispondo a concorrer economicamente, mundialmente, em melhores condições que os Estados Unidos, que é ainda a potência imperialista hegemônica, porém descendente. Então, eu acho que na verdade, esse complexo de inferioridade de grande parte dos grupos da esquerda que os leva a sempre buscar uma tábua de salvação e não buscar enxergar a realidade concreta. Eu vejo militantes de esquerda em debate sobre a Ucrânia chamando a Rússia de União Soviética. A Rússia é um país capitalista, certo? O Putin é o representante maior dos interesses capitalistas da Rússia. Os movimentos que a Rússia faz, a não ser que a gente abandone a perspectiva de classe, a não ser que a gente não seja marxista. E aí os critérios são outros. São os critérios que a Rússia e a China resgatam hoje como critérios ideológicos para sustentar suas ações. O critério de uma potência milenar, o critério do papel histórico que a China e a Rússia cumpriram. Que papo é esse? Não existe Rússia e China. Que classe dirige objetivamente a Rússia e a China? Que interesses de classe fazem com que esta potência se movimente? Um operário na Rússia, na China, um soldado na Rússia e na China, está sendo a expressão dos seus interesses que movimentam a ação da Rússia na guerra da Ucrânia? Ou é objetivamente a garantia de expansão da sua produção de gás, petróleo e do combate ao cerco capitalista da OTAN e dos Estados Unidos? O fato deles estarem resistindo a uma ofensiva da OTAN dos Estados Unidos não tira deles o papel de que são uma potência capitalista agindo para proteger seus interesses. E sua aliança com a China, econômica, militar, diplomática, é uma expressão da unidade desses interesses. E agem sobre a África, e agem sobre o Brasil, no caso do capital chinês, que vai gerar um nível de contradição grande aqui dentro, por conta das relações econômicas que nós temos hoje com a China, mas políticas, militares e culturais que nós temos com os Estados Unidos. E a tendência geral da conjuntura internacional é o aprofundamento dessas contradições, e não o arrefecimento. Então, do que se trata é de uma fuga em enxergar a realidade objetiva, de dizer claramente, não há tábua de salvação na busca por potências capitalistas ou imperialistas que pudessem expressar, representar nossos interesses. Mas há sim a possibilidade de organizar, no limite que for possível, na aliança internacional que for possível, a resistência popular contra as guerras imperialistas e contra a ofensiva burguesa que a crise vem se colocando. Então, esse discurso que o PCdoB implementa com muita força de que nós devemos nos aliar à China e a uma potência é o discurso objetivo de uma organização oportunista e reformista, que quer mais, seja no apoio que eles dão ao governo Lula, seja no apoio que eles dão a esta opção China, nos paralisar, nos fazer não acreditar na necessidade de organizar a nossa força, a capacidade que a gente tenha de agir de forma independente e de enfrentar nossos inimigos de classe. Então é nesse sentido que eu acho que denunciar isto é parte das tarefas
que os comunistas têm que fazer, deixar claro isso, né, e não cair nesses contos, né, nessas enrolações, enxergar a realidade como ela é, fazer a análise concreta da realidade concreta e pelo menos tentar se colocar do ponto de vista da classe operária ao analisar esses processos. Minimamente isso já te daria um ponto de vista muito melhor para não cair nas ilusões de um Elias Jabbour que fala de uma economia do projetamento, a quantidade e a dimensão do aparato estatal chinês. Isso é um aparato estatal chinês para manter a dominação e atender os interesses de reprodução do capital chinês. Se coloque na posição dos milhões de operários chineses, indianos, russos, e nas condições em que vivem, e no nível de exploração a que são submetidos. Então, acho que é isso. Critérios de redução de pobreza. Aqui no Brasil se usava muito isso também na época do governo Lula anterior. Você faz um corte, X dólares por dia, e com algum programa social, com alguma coisa, faz com que supere diminuir a pobreza. Mas, objetivamente, o sujeito continua vendendo sua força de trabalho, sendo explorado no processo de exploração capitalista. A pobreza diminuiu nos Estados Unidos quando ele se expandiu, no Japão também, na Alemanha também. Há períodos de expansão capitalista em que há geração de emprego e renda, em que há demanda por força de trabalho. Isso não tem nenhuma contradição com os interesses do capital. Nosso problema não é política de geração de emprego e renda, política social, distribuição de benefícios. Nosso problema é organizar nossa força para tomar o poder, para enfrentar a burguesia, para quebrá-los como classe dominante. Na China, na Rússia e aqui no Brasil. E é disso que nós temos que tratar. É neste sentido que precisamos trabalhar e concentrar nossos esforços e construir a unidade necessária, algo que já está acontecendo aqui no mundo. Maravilha, Fausto. É isso mesmo.